What a magnificent world we live in and Que mundo share. magnífico é este em que vivemos e que compartilhamos. Lar de uma grande diversidade de povos, idiomas, costumes e histórias espalhados por centenas de países e milhares de grupos, cada um rico em cultura. A humanidade tem muito do que se orgulhar e celebrar. Porém, embora o comportamento aprendido, aquilo a que estamos expostos devido à cultura em que somos criados, possa ser uma grande força em nossa vida, ele pode também, às vezes, tornar-se um obstáculo significativo. Pode parecer que a cultura está tão profundamente enraizada em nosso modo de pensar e em nosso comportamento que é impossível mudar. Afinal de contas, muito do que sentimos nos define e nos dá um sentimento de identidade. Nossa cultura pode ser uma influência tão forte que pode nos fazer cegos para as fraquezas e para os defeitos humanos nela introduzidos, resultando na relutância de nos livrarmos das tradições de nossos pais. Uma fixação exagerada em nossa identidade cultural pode nos levar a rejeitar ideias, atributos e comportamentos dignos e até divinos. Há alguns anos conheci um cavaleiro que pode ser uma ilustração desse princípio universal de miopia cultural. Conheci em Singapura quando fui designado para ser mestre familiar de sua família. Originário do sul da Índia, ele era um renomado professor de sânscrito e de tâmil. Sua maravilhosa esposa e seus 2 filhos eram membros da igreja, mas ele nunca havia sido batizado nem prestava muita atenção aos ensinamentos do Evangelho. Ele ficava feliz ao ver a esposa e os filhos progredindo e os apoiava plenamente nas atividades e nas responsabilidades da igreja. Quando me ofereci para lhe ensinar os princípios do Evangelho e compartilhar com ele nossas crenças, ele relutou a princípio. Custou-me algum tempo para perceber por quê. Ele sentia que, se aceitasse, estaria traindo seu passado, seu povo e sua história. Em sua forma de pensar, ele estaria negando tudo o que ele era, tudo o que sua família lhe tinha ensinado a ser e sua própria herança indiana. Ao longo dos meses seguintes, conseguimos conversar sobre essas questões. Fiquei maravilhado, embora não surpreso, pela maneira como o Evangelho de Jesus Cristo foi capaz de abrir os olhos dele para um ponto de vista diferente. Na maioria das culturas humanas, encontramos tanto o bem quanto o mal, o que constrói e o que destrói. A maioria dos problemas do mundo é resultado direto dos embates entre ideias e costumes diferentes, originários das culturas. Porém, praticamente todos os conflitos e o caos rapidamente desapareceriam se pelo menos o mundo aceitasse a cultura original, aquela que todos compartilhamos há não muito tempo. Essa cultura é da época de nossa existência pré-mortal. Era a cultura de Adão e de Enoque. Era a cultura fundamentada nos ensinamentos do Salvador no meridiano dos tempos e que está disponível para todos os homens e mulheres novamente em nossos dias. Ela é incomparável. Ela é a maior de todas as culturas e é originária do grande plano de felicidade cujo autor é Deus e que é capitaneado por Cristo. Ela une em vez de dividir. Ela cura em vez de ferir. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que a vida tem um propósito. Nossa vida aqui não é somente um grande acidente ou erro cósmico. Há uma razão para estarmos aqui. Essa cultura está alicerçada no testemunho de que nosso Pai Celestial existe, de que Ele é real e ama cada um de nós individualmente. Somos sua obra e sua glória. Ela abraça o conceito da dignidade igualitária e não admite divisões de castas ou de classes. Somos, afinal de contas, irmãos e irmãs, filhos espirituais de pais celestiais, literalmente. Na maior de todas as culturas não há nenhum preconceito nem a mentalidade de nós contra eles. Todos somos iguais. Não diferimos de ninguém. Cremos que somos responsáveis e responderemos por nós próprios, pelos outros, pela igreja e pelo mundo. A responsabilidade e a caridade que temos de responder por nossos atos são importantes fatores para o nosso crescimento. A caridade, o verdadeiro irmão cristão, é o alicerce sólido dessa cultura. Desfrutamos de uma cultura de revelação centralizada na Palavra de Deus, recebida pelos profetas e confirmada a cada um de nós por meio do Espírito Santo. Toda a humanidade é capaz de reconhecer a vontade e a mente de Deus. Essa cultura promove o princípio do arbítrio. Essa capacidade de escolher é extremamente importante para o nosso progresso e para a nossa felicidade. Escolher com sabedoria é essencial.
Essa é uma cultura de aprendizado e de estudo. Procuramos o conhecimento e a sabedoria. Fé em Jesus Cristo é o primeiro princípio de nossa cultura e obediência a seus ensinamentos e mandamentos é seu resultado. Tais coisas proporcionam autodomínio. É uma cultura de oração. Cremos não apenas em que Deus nos ouve, mas também que Ele nos ajuda. É uma cultura de convênios e ordenanças, de altos padrões morais, de sacrifício, perdão, arrependimento e de cuidado com o templo, que é o nosso corpo. Todas essas coisas atestam nosso comprometimento com Deus. É uma cultura governada pelo sacerdócio, autoridade para agir em nome de Deus, o poder de Deus para abençoar seus filhos. Ela edifica e capacita todos nós a sermos melhores pessoas, líderes, mães, pais e companheiros. E ela santifica o lar. Os verdadeiros milagres são abundantes nessa que é a mais antiga de todas as culturas, forjada pela fé em Jesus Cristo, pelo poder do sacerdócio, pela oração, pelo aprimoramento pessoal, pela verdadeira conversão e pelo perdão. É uma cultura missionária. O valor das almas é grande. Na cultura de Cristo, as mulheres são levadas a seu status apropriado e eterno. Elas não são submissas aos homens, como em muitas culturas do mundo hoje, mas são parceiras plenas e iguais nesse mundo e no próximo. Essa cultura promove a santidade da família. A família é a unidade fundamental da eternidade. O aperfeiçoamento da família vale qualquer sacrifício, porque, como já foi ensinado, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. É no lar que nossa melhor obra é realizada e onde nossa maior felicidade é obtida. Na cultura de Cristo, há perspectiva, além de enfoque e direção. Essa cultura está centralizada nas coisas de valor eterno. Ela se origina no Evangelho de Jesus Cristo, que é eterno e que explica o porquê, o que e o onde da nossa existência. Ela é inclusiva, não excludente. Por ser o resultado da aplicação dos ensinamentos de nosso Salvador, essa cultura ajuda a oferecer um bálsamo terapêutico de que o mundo necessita tão desesperadamente. Que bênção é fazer parte desse modo de vida grandioso e nobre. Fazer parte dessa, que é a maior de todas as culturas, requer mudanças. Os profetas têm ensinado que é necessário deixar para trás tudo que nas antigas culturas seja inconsistente com a cultura de Cristo. Mas isso não significa que temos de deixar tudo para trás. Os profetas também têm enfatizado que somos convidados, cada um de nós, a trazer conosco nossa fé, nossos talentos, nosso conhecimento, tudo que for bom em nossa vida e cultura, e a deixar que a igreja lhe acrescente algo por meio da mensagem do Evangelho. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias não é uma sociedade do oeste americano, nem um fenômeno cultural norte-americano. É uma igreja internacional, como sempre foi destinada a ser. Mais do que isso, ela é suprema. Os membros novos em todo o mundo trazem exuberância, diversidade e estímulo à nossa crescente família. Os santos dos últimos dias, em todos os lugares, ainda celebram e homenageiam seus próprios heróis e legados, mas agora também fazem parte de algo muito maior. A cultura de Cristo nos ajuda a ver a nós mesmos como realmente somos, e através das lentes da eternidade, ajustadas pela retidão, ela aumenta a nossa capacidade de cumprir o grande plano de felicidade. Então, o que aconteceu com meu amigo? Bem, ele recebeu as lições e foi batizado na igreja. Depois disso, sua família foi selada para esta vida e para a eternidade nos templos de Sydney, na Austrália. Ele cedeu apenas um pouco, mas ganhou potencial para tudo. Descobriu que ainda pode celebrar sua história e ter orgulho de seus antepassados, de sua música, de sua dança, de sua literatura, de seu alimento típico, de sua terra e de seu povo. Ele descobriu que não há problema em incorporar o que há de melhor em sua cultura local, a maior de todas as culturas. Descobriu que trazer tudo que seja consistente com a verdade e a retidão em sua cultura para sua nova vida apenas amplia sua associação aos santos e ajuda a unir todos nós na sociedade dos céus. Podemos realmente apreciar o melhor de nossa cultura terrena pessoal e ainda ser plenos participantes da mais antiga de todas as culturas, a original, a definitiva e eterna cultura que tem origem no Evangelho de Jesus Cristo. Que maravilhoso legado todos compartilhamos.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.